mais um efeito cimento queimado. Alguns pintores perguntam, pô, mas por que você faz espalhado? Simples, né? Eu gosto de fazer assim e acho que fica um pouco mais manchado, tá? Mas é um jeito que eu acho que fica diferente. Mas o fato de preencher, né, de vir já preenchendo todo também, não está errado, vai ficar legal também, né? Então assim, é só para tirar um pouco da curiosidade de alguns aí, porque que eu aplico desse jeito. Eu aplico assim porque eu acho que fica mais manchado na hora que eu vier com a segunda demão, né? Então a gente está fazendo mais um aí, né, para vocês. E assim, essa aqui é a primeira demão, né? A primeira demão, geralmente a gente aplica ela um pouco mais grossa, né? Porque tem essa parede aqui, nós temos uma imperfeição gigante aqui, ó. Aqui era uma porta, né? E a pessoa preencheu com drywall, maciou, só. Então aqui nós temos, ele deixou muito alto aqui, então a gente vai ter que ser ninja, né? Vir aqui e tentar preencher. Aqui é uma angulação muito grande, tá? Eu estou fazendo, aí a quantidade de massa, ó, né? Aqui é o seguinte, você vai preenchendo e vai espalhando essa massa, né? Então, cada um tem um jeito de aplicar, viu? Isso aqui não tem não é um padrão, né? Não se segue um padrão. Eu tenho o meu padrão de aplicação, eu acho que fica legal, mas cada um aplica de um jeito e tal, né? É um produto fácil, né? Muitos aí sentem dificuldade, mas ele é fácil de aplicar, ele não tem muito segredo não. Então comece a valorizar o seu trabalho, porque isso aqui não deixa de ser uma arte, viu? É uma arte mais simples, mas é. Então, começa a pensar nisso, gente. Não compare isso com massa corrida, que isso aqui não é massa corrida. Não é massa acrílica, né? Muitos aí confunde alguns efeitos com massa acrílica. E não tem nada a ver com massa acrílica, tá? Então, começa a pensar um pouquinho aí na hora de dar o orçamento, para você não se arrepender, né? Às vezes começa a dar barato demais, aí a turma, os clientes começam a perceber isso, ele pede para você fazer na casa inteira, entendeu? E assim, e como é um serviço braçal, totalmente braçal, não tem máquina, né, para fazer isso aqui. Perigoso aí até com o tempo, se você começar a pegar barato demais e pegar muito serviço para fazer, né? Produto aí que você acha na Leroy Merlin, né? Tiver com dúvida aí, entra no site da Ibratim e lá você vai ter as lojas credenciadas para estar vendendo o produto. Às vezes no seu estado aí não tem, né? Mas dá uma entrada no site lá que lá divulga, beleza? Bom, novamente, na mesma parede, continuando, né? Aqui está só uma demão. Ontem eu apliquei uma demão, o pessoal do grupo de pintores aí. Ontem eu postei, né, um vídeo ao vivo, e hoje eu estou aqui postando a segunda demão. Aqui, essa parte aqui, eu já comecei a fazer a segunda demão, tá? O processo é simples, porém um pouquinho de paciência. Você trabalha com pouca massa, né? E já vai ao mesmo tempo dando um acabamento, tá? Passar um pouquinho, ó, quantidade, pouca massa e ó, que é a ideia aqui. Aí agora é trabalhar com a madeira, né? Muito legal. A ideia aqui é igualar, deixar a parede nivelada, tá? Então aqui você vai ter que ter um pouquinho de paciência
e tirando o excesso, né? Tirando o excesso da massa e ao mesmo tempo preenchendo, né? Porque senão você não consegue falar. Lembrando que eu faço o acabamento, eu não costumo lixar, tá? Porque essa massa aqui, se você lixar, ela vai entrançar. Então por isso que tem muita gente que usa resina, usa cera, enfim. Justamente porque se você lixar ela vai entrançar. Então a ideia aqui é já ir dando um acabamento. E ao mesmo tempo que você vai dando um acabamento, você já vai manchando, né? Manchando. Então essa é a parte mais delicada do cimento queimado e a parte que exige um pouco de paciência, porque se você tem que ao mesmo tempo já ir dando o acabamento, tem que ir já deixando a parede lisa, né? Tá? O paninho é para limpar mesmo, porque quando você faz esse movimento, né? Quando você faz isso aqui com a desempenadeira, tá? Ela vai lembrar o marmorato, né? O marmorato, quando você puxa ele na desempenadeira, ele começa a ressecar. E ressecando, ele já vai criar umas bolinhas, né? Umas pelotinhas que você tem que cuidar. Ó, perceba que é pouca massa, tá? Não é bastante. É diferente da primeira demão, né? Que você vai preencher, tá? Aqui é bem... Eu falo assim que é bem tranquilo, né? Só exige o quê? Um pouquinho de paciência. Né? Um pouquinho de paciência. Aí é a forma de aplicar, de deixar o desenho. Vai de cada um, um movimento, né? O movimento da mão de cada um aí. Tá? Mas a ideia aqui é eliminar as rebarbas. Tá? A ideia é o cliente chegar aqui, passar a mão e tá liso, né? O cimento queimado ele fica liso e ao mesmo tempo um pouquinho de porosidade, né? Então você passa, você vai perceber que não é uma parede assim, não é um liso do mármore da vida, né? O próprio concreto é diferente, por isso que eu falei que é diferente os efeitos, tá? Mas aqui, ó, já tá com a segunda demão. Aqui ontem, para quem assistiu o vídeo, eu comentei, né, sobre esse defeito aqui. Perceba que ele, por ele ser manchado, então ele praticamente some, né? Some. E essa massa aqui, conforme você vai aplicando, ela vai por si, vai manchando, tá vendo? Então se você, aqui ó, daqui a pouco eu vou manchar ela mais um pouquinho, né? Eu já passei uma segunda demão aqui, mas eu tô vendo que então eu quero mais mancha. Aí eu vou lá, dou mais uma manchada lá, né? Fazer um pouquinho, né? Não custa mostrar, e aí vocês vão perceber. E como que você percebe as manchas, né? A hora que ela secar um pouquinho, ó, você já vai tirando o excesso. Ó. Aqui já vai tirando o excesso para você ir manchando. As manchas são aleatórias, né? Como eu falei, vai de cada um. É legal passar trabalhar com a espátula, porque você já vai tirando aquelas pelotinhas, né, que fica. Porque depois que secar, dá para tirar, mas dá um pouquinho mais de trabalho. Então, o legal é você já ir tirando isso, deixando a parede mais lisa possível. Até à tarde eu vou concluir isso aqui. Aí eu concluindo, vou fazer o vídeo, vou tirar umas fotos e posto aí pra galera depois. Beleza? Quem gostou, curte aí, né? E compartilha a nossa página, que isso é importante. Edson Pinturas e Efeitos Decorativos. Beleza?